Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Eu sou Thiago Bruno, missionário, jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 24 de maio, e a palavra de Deus ela está no Evangelho de João 16, do 5 ao 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Mas se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe desse mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui é interessante que Jesus ele vai deixar claro que o Espírito Santo ele revela a verdadeira verdade. Ou seja, o defensor, quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Ou seja, meus irmãos, essa história que é bem comum de nós escutarmos a respeito que o pecado é tudo normal, que Deus tudo perdoa. Assim, Deus tudo perdoa, mas Deus é justo. Não que Deus é cruel, Deus não é cruel. Mas então, pela justiça de Deus, o perdão ele vem através da contrição. Existe a necessidade do arrependimento. Mais uma vez vamos falar disso. Sabe? Sem um coração contrito, arrependido, nós não temos o perdão. Às vezes, a pessoa acha que é só ir se confessar que está tudo certo, está perdoado. Na teoria, deveria ser assim. Porque a pessoa ela só vai ao confessionário, ela só vai à confissão de coração arrependido. É óbvio. Porém, se ela veio e confessou um pecado, mas no outro dia ela já estava pecando aquele mesmo pecado. É um pecado comum. É um pecadinho chamado de pecado de estimação. Pecado que a pessoa não consegue retirar da sua vida. Então, eu me confessei. Pode ser que eu esteja realmente arrependido e não queira, mas se toda vez eu confesso o mesmo pecado ao padre, então quer dizer que tem algo errado nessa situação. Sempre, padre, é o mesmo pecado, é isso. Vai lá. Pequei contra a castidade, padre. Daqui um mês vai confessar. Pequei contra a castidade, padre. Daqui um mês vai confessar. Pequei contra a castidade. É sempre o mesmo pecado. É sempre um pecado grave contra a castidade. Claro que eu estou dando um exemplo. Pode ser outro tipo de pecado, né? Ou seja, aquela confissão talvez não está tendo um arrependimento verdadeiro. Porque você está tornando a pecar, tornando a pecar, tornando a pecar, tornando a pecar. Então você não se arrepende. Pode até se dizer que é uma confissão inválida, porque você não está se confessando de coração. Por isso que era interessante quando nós vemos a respeito de Padre Pio, que ele tinha o dom da onisciência. Ele percebia quando as pessoas elas não estavam arrependidas, não se confessavam de coração, quando não havia uma conversão. E ele não dava absolvição, ele falava: vai embora daqui, vagabundo. E
muitas vezes aconteciam grandes conversões através disso. Porém, teve uma vez que um padre quis fazer isso também, e o Padre Pio se encontrou com ele e falou: você está pensando que você é Padre Pio? Claro. Padre Pio tinha muitos dons. Bento XVI mesmo diz que, de vez em quando, Deus manda um santo na terra, como foi São Padre Pio, para mostrar para as pessoas como tem pessoas de Deus, santos de Deus, que vivem entre nós. E é isso, meus irmãos. Às vezes está se perdendo a consciência de que o pecado é pecado. A inversão de valores nesse mundo, as pessoas se acostumar com o pecado, sabe? Essa vulgaridade na televisão, músicas promíscuas, programas de televisão promíscuos, né? Pessoas praticamente seminuas sempre na televisão. E isso também veio já com o pensamento nas novelas, né? Então, eles foram introduzindo essa promiscuidade e as pessoas foram perdendo o senso do que é o certo e o errado. E com isso, já começaram a perder a consciência do que é o pecado e o que não é o pecado. Ou seja, a religião ela só serve para colocar regras e barreiras. Eu sou livre para voar, livre para viver a minha vida, o que eu quero é ser feliz. Então foi se introduzindo esse pensamento na cabeça das pessoas e os valores evangélicos, os valores cristãos, os valores católicos foram se perdendo. Porque assim, o que nós podemos também ver é que assim, a igreja ela sempre foi o termômetro. Sabe? A igreja sempre foi o termômetro moral da sociedade. No Brasil também. Então, quando acontecia algum caso, a igreja sempre se pronunciava a favor da moralidade e a favor dos valores de Deus. Quando nós temos uma igreja que não se pronuncia diante de casos imorais, ou seja, a igreja ela deixa de ser um termômetro para ser condizente. Por isso que nós temos que rezar muito pelos nossos bispos, pelos nossos padres, para que eles tenham a intrepidez do Espírito Santo, sempre que é citada nos Atos dos Apóstolos, que eles tenham a coragem necessária para falar a verdade que nós precisamos escutar, a verdade que nós queremos escutar, do que é certo e o que é errado, o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus, o que é o mundo, o que são as coisas de Deus e o que são as coisas do mundo. Então rezemos muito, meus irmãos, pela Santa Igreja, para que ela nos edifique a buscar as coisas do alto. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.